Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez para trazer para você uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração. São os nossos devocionais. Em sequência aos nossos devocionais, chegamos ao Salmo 38. Quando o coração está aflito, é um clamor por misericórdia. Quando a gente pensa que nos versículos 1, 4, 8, 15 e 22 desse salmo, encontramos expressões maravilhosas, como por exemplo o versículo 9: Senhor, diante de ti está todo o meu desejo e o meu gemido não te está oculto. É um salmo, quando a gente começa a ler, a gente fala que é um salmo de lamento, de penitência, um salmo pesado que reflete o coração e as emoções de quem está passando por um momento difícil, com sentimento de culpa e, por conta disso, acometido de doenças psicossomáticas. Mas vamos lá, olhando esse salmo, podemos sugerir como tema sofrimento, culpa e busca por misericórdia. Então, nesse devocional poderoso do Salmo 38, refletimos sobre o clamor de Davi em meio ao peso do pecado, a dor e a solidão. Quando o coração está aflito e as forças se vão, ainda existe esperança na misericórdia de Deus. Aprenda a lidar com a culpa, a buscar restauração e a confiar que Deus ouve o gemido dos quebrantados. Esse vídeo é uma fonte de consolo e verdade para todos que precisam de perdão e cura interior. Assista até o final e seja ministrado pela palavra. Então vamos ler aqui o Salmo 38 na versão NVI. Davi começa dizendo: Senhor, não me repreendas no teu furor, nem me disciplines na tua ira, pois as tuas flechas me atravessaram e a tua mão me atingiu. Por causa da tua ira, todo o meu corpo está doente, não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. As minhas culpas me afogam, sou como um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo saio vagueando e pranteando. Estou ardendo em febre, todo o meu corpo está doente. Sinto-me muito fraco e totalmente esmagado. Meu coração geme de angústia. Senhor, diante de ti estão todos os meus anseios. O meu suspiro não te é oculto. Meu coração palpita, as forças me faltam, até a luz dos meus olhos se foi. Meus amigos e companheiros me evitam por causa da doença que me aflige. Ficam longe de mim os meus vizinhos. Os que desejam matar-me preparam armadilhas. Os que querem prejudicar anunciam a minha ruína. Passam o dia todo planejando traição. Como um surdo, não ouço. Como mudo, não abro a boca. Fiz-me como quem não ouve e em cuja boca não há resposta. Senhor, em ti espero, tu me responderás, ó Senhor meu Deus. Pois eu disse, não permita que eles se divirtam à minha custa, nem triunfem sobre mim quando eu tropeçar. Estou a ponto de cair e a minha dor está sempre comigo. Confesso a minha culpa, em angústia estou por causa do meu pecado. Meus inimigos, porém, são muitos e poderosos. É grande o número dos que me odeiam sem motivo. Os que me retribuem o bem com o mal caluniam-me, porque é o bem que eu procuro. Senhor, não me abandones. Não fiques longe de mim, ó meu Deus. Apressa-te a ajudar-me, Senhor, meu Salvador. Então veja que salmo profundo e dolorido. Parece que Davi está numa maca hospitalar e está desabafando com a psicóloga. Eu falo que Davi está no divã de Deus.
O Salmo 38 é atribuído ao rei Davi e é considerado um salmo de lamento e confissão, onde ele expressa seu sofrimento físico, espiritual e emocional, devido aos seus pecados e a consequente rejeição por parte dos seus amigos e até mesmo Deus. O salmo reflete a angústia de Davi diante do peso da culpa e da sua necessidade de perdão e restauração. Davi era um rei guerreiro, um pastor e músico, e suas experiências de alegria e de tristeza foram expressas em seus salmos. Veja que esse salmo de dor, de sentimento de culpa, é um exemplo de como ele transformou suas dores e tristezas em um lamento a Deus, e um poema e uma canção que era cantada no templo, nos dias de celebração. Isso nos mostra que a nossa dor pode ser transformada em louvor, em gratidão a Deus, que a nossa dor pode ser inspiração para muitos, e nós precisamos aprender a lidar com a dor. E Davi nos dá aqui um retrato da realidade da dor que ele sofria e como ele lidou com essa dor. Então, como eu disse, o salmo é frequentemente associado a um período de sofrimento e angústia na vida de Davi, possivelmente relacionado ao seu pecado com Batseba e a morte de Urias. Davi reconhece a gravidade dos seus pecados e ao mesmo tempo a necessidade de arrependimento. O salmo também revela a fragilidade humana e a dependência de Deus. Apesar de suas dificuldades, Davi demonstra confiança na misericórdia de Deus e na sua capacidade de restauração. O salmo pode ser visto como um apelo a Deus para que o não o abandone em meio à sua angústia e para que o ouça e que ouça o seu clamor por ajuda. O salmo também reflete a dificuldade de lidar com as consequências do pecado, tanto em termos de saúde física, emocionais, quanto ao relacionamento com Deus e com os outros. Em resumo, o Salmo 38 é um salmo de Davi que expressa sua dor e sofrimento, sua confissão de pecados e seu desejo de perdão e restauração por parte de Deus, mostrando a importância do arrependimento e da confiança da misericórdia divina. Davi clama com dor, reconhecendo sua culpa e implorando pelo socorro divino. É um retrato profundo de arrependimento verdadeiro. Mas pensando um pouquinho na estrutura desses salmos, vamos pensar um pouquinho, meditar brevemente nos blocos. No primeiro bloco, do versículo 1 a 5, Davi mostra em que condição ele estava, e que essa condição é fruto do peso do pecado. Por conta disso, Davi estava sofrendo enfermidades físicas, mas que tinham origem na sua mente, no seu coração, nas suas emoções, na sua alma. É o que nós chamamos de doenças psicossomáticas. Veja o peso da dor que Davi sofria. A dor emocional e física causada pelo pecado. Quando a culpa aperta, o corpo sente. E a consciência é despertada pela presença de Deus. Veja a consequência, como Davi descreve o sentimento e como ele estava. Ele disse: Senhor, não te repreendas na minha ira, nem te castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas, a tua mão recai sobre mim, não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado, pois já se elevam acima de mim. Como fardos pesados excede a minha força. E veja o versículo 5 e 6. Tenho feridas que cheiram mal e estão cheias de pus, por causa da minha insensatez. Sinto-me encurvado, muito abatido, ando de luto o dia todo. Veja como Davi se sentia. Parecia um cadáver ambulante. Uma pessoa que estava numa cama ortopédica, sentindo dores reumáticas, febre, tudo isso por conta da culpa que sentia. Qual a aplicação para a nossa vida nesse bloco? Como lidamos com a culpa?
Ignoramos ou corremos para a misericórdia de Deus? Davi reconhece a culpa, sabe que ele realmente pecou e que tem motivo para estar sofrendo aquilo. Mas ao mesmo tempo recorre à misericórdia de Deus. Nos versículos 6 a 14 ele mostra a solidão que se encontrava por causa dessa enfermidade que era consequência do pecado. Veja que ele mostra que os amigos e parentes e vizinhos se afastaram dele. Amigos, parentes e vizinhos se afastam dele. Por causa da vergonha, ele se isola e as pessoas se afastam dele. Davi se sente abandonado, mas não desiste da fé. Porque muitas pessoas se isolam, se sentem abandonadas e desistem. Jogam a toalha, se rendem. Davi não. Ele sabe que todo aquele sofrimento é justo, mas ele recorre ao Deus de misericórdia, que pode transformar todo aquele sofrimento em cura. E ele sabe que essa cura não seria possível senão pelo verdadeiro arrependimento, confissão e abandono do pecado. Qual a aplicação para a nossa vida nesse bloco? Você pode estar sozinho, mas Deus nunca te abandona no arrependimento sincero. Os amigos, parentes e vizinhos podem se afastar, mas Deus jamais vai te abandonar. Nos versículos 15 a 22, nesse bloco final, Davi mostra que, em meio a esse caos, em meio a essas enfermidades físicas com origens emocionais por consequência do pecado, e esse momento de solidão e abandono chega ao fim através de esperança na misericórdia de Deus. Ele sabe que tudo isso vai acabar, porque ele confia na misericórdia de Deus. E essa é a misericórdia de Deus que lhe dá ânimo, confiança e esperança. Então, mesmo sofrendo, Davi espera no Senhor. Ele reconhece sua fraqueza, mas confia na graça de Deus. Ele clama por socorro com humildade. E qual a aplicação para esse bloco na nossa vida? A restauração começa com a confissão. A esperança para quem se volta ao Senhor. Lembre que a situação que você está agora não determina o seu estado e seu estágio final. O que vai determinar o seu estado e o seu estágio final é a sua postura agora. Se você se arrepender, confessar e buscar a misericórdia de Deus, a esperança vai recobrar a sua vida e lá na frente você vai ver, olha, Deus é fiel, valeu a pena confiar e esperar nele. Então a restauração começa com a confiança. Há esperança para quem se volta ao Senhor. E qual a aplicação final para esse Salmo 38 para as nossas vidas? É encorajar quem se sente diante de Deus e a buscar arrependimento. Você se sente diante de Deus com esse sentimento de culpa e por causa disso se sente distante de Deus? Então busque confissão, arrependimento e abandono. Deus ouve o gemido dos arrependidos. Então eu convido você a orar, a confessar alguma coisa que você fez, que está te incomodando, e se aproxime novamente de Deus. Deus gosta e se aproxima daqueles que têm o coração quebrantado. Ele ouve o seu clamor e traz resposta. Então, faça uma oração de arrependimento, de entrega e confiança na misericórdia de Deus. Então, interceda também por alguém que você sabe que está se sentindo culpado, ferido ou solitário. E entenda que Deus é maravilhoso. E faça como Davi diante de tudo isso, diante daqueles que te perseguem, daqueles que se afastaram. Olha o segredo que ele dá. Ele diz, olha, pois em ti espero. Ele espera em Deus. E ele diz, mas os meus inimigos são vigorosos, mas pagam mal pelo bem. Mas não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausente de mim, apressa-te em socorrer-me, Senhor, minha salvação. E ele ainda dá um segredo para tudo isso, lá no versículo 13. Mas eu, como surdo, não ouço, e como mudo,
não abro a minha boca. Sou como quem não ouve, em cujos lábios não há réplica. Ele não vai defender sua causa diante dos seus perseguidores, dos seus acusadores. Ele sabe que quem vai defender a causa dele é Deus. Então ele não dá ouvidos. E ele não quer se justificar, não quer responder. Ele vai gastar a sua réplica, a sua fala, a sua argumentação com Deus. Confessando o seu pecado, reconhecendo a sua culpa, abandonando e clamando pela misericórdia de Deus. Deixa eu orar por você. Pai bondoso, eu oro pelos teus servos que se sentem numa situação parecida como Davi, oprimidos, abatidos, com doenças psicossomáticas, com traumas emocionais que estão causando dor, não só na alma, mas como no corpo, que estão se sentindo isolados, afastados de ti e afastados dos amigos, vizinhos e parentes. Traz refrigério nesse dia, Senhor. Os abençoa a reconhecer a culpa, se realmente houver, e a confiar no teu perdão e na tua restauração. Restaura, renova, refrigera. Cura, Pai, por completo. Entra com providência, atende o clamor do teu povo, Senhor. Os abençoa grandemente. Me ajuda a eles a expressarem como Davi todo esse sentimento. Não negar, reconhecer e confiar na tua soberania, no teu poder. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Você percebeu? Davi não ficou imune às enfermidades, às consequências desse mundo, do pecado. Ele era servo de Deus, mas não estava imune. Mas em meio a tudo isso, ele não fica com aquele sentimento de autocomiseração. Ele reconhece onde falhou e recorre a Deus. E escreve esse salmo maravilhoso. Eu desafio você a escrever a sua dor, a ter um diário onde você vai colocando como você se sente. Coloque com sinceridade tudo aquilo que está no seu coração. Veja, Davi fez isso, transformou em poesia, transformou em louvor. A sua dor pode ser um louvor sincero a Deus. Que Deus te abençoe grandemente, que você tenha um dia maravilhoso e que o Espírito Santo de Deus derrame o bálsamo sobre a sua vida. Como sempre, a minha oração é essa, que você experimente a paz de Deus que excede todo o entendimento para guardar sua mente e o coração em Cristo Jesus. Não esqueça de assistir o devocional até o final e dar sua curtida. Faça um comentário, peça oração, peça conselhos, né? Diga o que mais te chamou a atenção nesse devocional, qual o versículo que mexeu com você, e eu terei um enorme prazer em responder. Ative os sininhos para receber as nossas notificações e compartilhe esse devocional com o maior número de pessoas possíveis. Deus te abençoe grandemente. Tenha um dia maravilhoso.